Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo, abençoado do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui, que bom que você já está pronto e preparado. Eu creio que você já está aí com seu papel, caneta, Bíblia na mão, para não perder nenhuma fala sequer, que o Espírito Santo te direcionar hoje através desse devocional. E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se é a tua primeira vez, se prepara para a gente fazer esse exercício, para sairmos daqui, suando, é verdade. A gente sair daqui contemplando a presença do Senhor e o quanto Ele fala, o quanto Ele corrige, o quanto a gente apanha também. Mas o melhor de tudo isso é o quanto somos consertados. E essa é a intenção desse devocional. Sermos corrigidos para estar cada vez mais próximo do eterno, daquele que nos criou, daquele que nos gerou e daquele que nos espera. Amém? Então vamos convidar aquele que tem poder de nos direcionar, poder de dar discernimento, poder de nos convencer. Sim, Ele, o Espírito Santo do Senhor. Pai, queremos te convidar nessa hora a acessar o nosso coração. Eu creio que a tua intenção e o teu desejo está entre aqueles que falam em teu nome. E nós estamos aqui hoje, nesta caminhada, nos reunindo em teu nome. Então eu te peço, em nome de Jesus, que acesse o nosso coração, Pai, no mais íntimo, aonde nem o outro pode acessar, só o Senhor. No profundo, no íntimo, no secreto. Acessa, Pai. E o Senhor pode fazer uma limpeza, fique à vontade, a ministrar o nosso coração e arrancar toda a erva daninha, tudo aquilo que está impedindo que a semente do Senhor venha germinar em nosso ser. Que o nosso coração possa esconder a Tua palavra lá bem escondidinho, para que nada venha arrancar ela de nós. E a cada dia a gente possa estar crescendo e gerando frutos para o reino do Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, eu consagro ao Senhor cada pessoa que vai estar passando aqui, cada vida, cada família que eles representam. Consagra ao Senhor esse devocional, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nome sobre todo nome é o nome do Senhor, não há outro mais poderoso. Amém? Gente, 1 Samuel capítulo 24, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22. E nós vamos colocar como versículo do dia o versículo 17. Amém? Então vamos lá? Vamos fazer a leitura? E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: Esta é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. O versículo do dia. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu me mostrastes hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor que tinha posto em tuas mãos, e tu não me matastes. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir o bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizestes. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora, jura-me pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Gente, eu me emociono demais com a história de Davi e de Saul. Sabem, Saul representa muito a maioria das pessoas em toda a terra. Saul era aquele homem bom, aquele homem reto, aquele homem que de certa forma chamou a atenção do Senhor.
lá na tribo de Benjamim, ele conseguiu unir características que os homens achavam ideais para um rei e conseguiu chamar a atenção de Deus pela sua humildade, pela sua bondade, pela sua simplicidade. E Deus se agradou e o elegeu e o ungiu como o primeiro rei de Israel. Eu não costumo fazer isso daqui, mas é para você entender esse sentimento que eu estou tendo aqui agora, vontade até de chorar, quando se fala sobre a história desse homem, porque a gente se parece com ele. E quando Deus deu tudo a Saul, tudo mais além do que ele já tinha, porque ele já tinha uma linda família, porque ele tinha uma bela esposa. E isso eu coloco porque a Bíblia não dá tantas características assim, mas eu já imagino que era uma família grande de certa forma e unida. E de repente a gente vê um homem simples recebendo tudo do Senhor. Um reino que ele não queria. É interessante que Saul ele se esconde porque ele se acovardou, era demais para ele se tornar rei e escolhido pelo Senhor. Ele se sentiu pequeno, fraco, mas de repente o Espírito do Senhor se apodera dele e ali ele é encorajado a viver. Assim somos nós, encorajados quando o Espírito do Senhor habita em nós. Nós somos tomados pela força, pela unção do Senhor. E Ele nos leva a conquistar muitas coisas. Quando o Senhor chega, o lugar que era vazio, que parecia fraco, torna-se grande, forte, potente. E tudo aquilo que a gente pede, Deus dá abundantemente mais. E foi assim com esse homem. Só que chegou um determinado tempo que ele se tornou tão grande que ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu quem foi que deu tudo. E aí, de repente, Deus percebe o que está acontecendo e tira o espírito dele, daquele homem. E aí tudo volta a ser como era antes. Uma casa vazia, uma casa fraca, uma casa sem autoridade, muito menos poder. É assim que nós somos sem o Senhor. É assim que nós nos tornamos sem a presença do Espírito Santo. E quando a gente vê esse momento aqui, até fugir um pouco da leitura, mas só para a direção do Espírito Santo a gente tem que ir. E quando a gente vê essa passagem aqui, Davi foi escolhido pelo Senhor para substituir esse homem. Só que o orgulho de Saul já tinha tomado conta e Davi era como um filho para ele. Só que a gente sabe que quando a gente não tem presença de Deus, nós somos tomados por sentimentos que nos destroem. E um deles é a inveja. A inveja nos faz desejar aquilo que não nos pertence. A inveja nos faz querer aquilo que nós não podemos alcançar. A inveja nos faz querer ter aquilo que não é nosso. E isso mata, isso destrói pessoas. E uma coisa é você admirar, uma coisa é você ter inspiração e dizer aquilo é bom e eu quero para mim também. Outra coisa é você querer o que é do outro. É você de fato querer. É bem diferente os sentimentos. E Saul ele não aceitava que Davi pudesse ser o novo rei. Ele achava que Davi queria tomar aquilo que ele já tinha tomado posse. Sabe aquela mensagem que Jó nos ensina? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Saul não queria nada a ver com isso. Saul, comigo as coisas não funcionam, me deu é meu. Eu não dou e não deixo ninguém pegar. Mais ou menos isso que Saul pensou. E Deus dá a Davi o trono de Israel. E ninguém pode mudar aquilo que Deus escreve. Então, inicia-se uma perseguição terrível. Gente, eu já estou fazendo um diferente do devocional aqui, mas vamos lá. Iniciou-se uma
perseguição terrível contra Davi. E aqui vamos entrar na mensagem que seria para hoje, de fato. Existem pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente olha, não com olhar de inveja, mas com olhar de admiração, de respeito, de dizer assim, um dia quando eu crescer eu quero ser como ele. Não querer o que é dele, mas ser parecido um pouquinho. Isso é admiração. E era isso que Davi tinha por Saul. Ele não pediu para Deus para ser rei. Ele não pediu a Deus para ter unção. Ele não pediu a Deus para ser ungido. Ele simplesmente tinha um coração bom, que não tinha inveja do que era dos outros. Ele olhava e ele queria se tornar alguém também, mas não querer tomar nada de ninguém. Davi era assim. E Deus o escolheu por causa do seu coração. Talvez você esteja vendo uma ação, você chegou em um lugar onde tinha pessoas que te ensinaram, que te ajudaram e que você admira, que você tem como um pai, como uma mãe, como um irmão. Você admira essas pessoas e de repente você começa a aprender com elas e começa a crescer porque elas te ensinaram, porque Deus está te direcionando. E aí elas já começam a olhar para você de outra forma, sentem raiva, não entende que está sendo o espelho delas mesmo, que elas que treinaram, que elas que ensinaram, que ela que é admirada por você, se esquece disso e começa a te perseguir, começa a te odiar por quem você carrega, porque aquele que não tem a presença do Espírito Santo odeia o que tem. Ele sente raiva, ele sente ódio, ele quer matar, porque quem carrega a presença carrega luz e quem está na treva odeia luz, não quer luz. A luz incomoda, a luz faz mal. Então, quando Davi está sendo perseguido, o coração dele poderia desejar a morte daquele que o perseguia. E Deus, mais uma vez, comprova o bom coração desse menino, desse garoto, desse homem aqui já formado. Ele entrega Saul nas mãos de Davi. Mas existe algo que tem que ser maior do que tudo em nossa vida. É o temor ao Senhor e entender que nós não somos juízes, nem de nós mesmos, pior dos outros, pior do irmão, pior do inimigo, pior do que qualquer outra pessoa. Nós não temos essa função aqui na terra. Nós não vamos julgar, muito menos condenar ninguém. E quando Davi se vê ali com o inimigo nas mãos, ele não olha para aquele homem como inimigo. Não, ele foi um ungido do Senhor. Ele foi alguém que Davi se inspirou, ele foi alguém que Davi admirou. Ele não quer matar ele. Talvez a gente passa por situações sendo perseguida por pessoas que a gente ama. E não tem coisa mais terrível, mais dolorosa do que ser perseguido porque a gente ama, porque a gente admira, porque a gente gosta. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer e Deus ainda vai mostrar que está do seu lado. Porque até no sofrimento Deus forja o nosso caráter. E ele faz isso com Davi. Ele entrega Saul nas mãos dele. Mas Davi disse, não, eu não vou matar um ungido do Senhor. Não cabe a mim fazer isso. E quando ele se apresenta a Saul, Saul diz, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem o que eu te recompensei com mal. Aqui Saul reconhece que Davi fez muito bem para ele e ele recompensou Davi com mal, na perseguição, na humilhação, na afronta, no ódio, na raiva. Talvez tem pessoas aí que você só fez bem para elas e ao invés de elas agradecerem, elas te perseguem. Elas pisam em você, elas te humilham, elas causam conflito na sua vida, elas falam mal de você aonde quer que chegue, fala mal de você. Isso machuca. Só que uma coisa eu quero que a gente entenda, Deus está vendo tudo. E Ele não precisa que nós chegue para Ele e diga o que é para Ele fazer com aquela pessoa. Deixa nas mãos dEle. Descansa o seu coração, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar.
Aqui Davi entende a mensagem: pai, eu não vou fazer, mas eu estou entendendo que o Senhor está comigo. O Senhor me entregou o que me perseguia, mas eu não quero o mal dele. Aqui Davi nos ensina: ore pelos que te perseguem, ame os que te perseguem. Ah não, missionária, você está pedindo demais. Eu vou amar ao próximo como a si mesmo. Não olhe para ele como um inimigo, olhe para alguém que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de amor. É por isso que a gente deve amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como Cristo nos ensinou sobre o amor agape, o amor que perdoa, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Gente, o Senhor nos convida hoje a olhar a vida por uma outra perspectiva. Parar de olhar a circunstância do perseguidor e olhar a bondade de Deus ao nosso redor. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E Davi estava nessa mesma situação que nós estamos. Cansados de tanta perseguição, de tanta blasfêmia contra... Blasfêmia não, que nós não somos Deus. De tanta... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Mas de tanta mentira, não era bem essa que eu queria usar, mas de tanta mentira, tanta calúnia, era essa a palavra. De tanta calúnia contra nós. É tão difícil lidar com isso. Mas hoje, o Senhor chamou a mim e a você para dizer: eu estou vendo tudo. Eu estou no controle de tudo. No tempo certo, o perseguidor cairá. Deus nos fala mais ainda, Ele não precisa entregar na nossa mão para que a gente faça justiça com as nossas próprias mãos. Não, a gente não precisa disso. A gente só precisa continuar vivendo e fazendo a obra do Senhor. Foi assim com Davi e não será diferente conosco. Se a gente confia no Senhor, se a gente quer viver na presença do Senhor, então devemos seguir aquilo que Ele nos ensina. Amém? Que você faça essa leitura para você se conectar. Gente, é uma das histórias que mais me emociona e que eu mais gosto. É exatamente o início, a escolha, é um sentimento de tristeza porque o povo rejeitou Deus. E a gente percebe o quanto Deus se entristece com isso, mas ainda assim a bondade dele é tão grande que ele não se aparta de nós. Ele mais uma vez escolhe homens e os homens mais uma vez o decepcionam. Mas Deus vai renovando dia após dia, e quem não quer entrar, quem não quer fazer a vontade dele, quem não quer se posicionar, ele tira e coloca quem quer. Ele tem poder para isso. Então, que hoje você se posicione. Faça a leitura da história de Davi para você ver o que Davi faz. Saul. O quanto Saul foi ingrato com o Senhor e o quanto nós não devemos ser. A Bíblia nos ensina a não ser igual a esse povo. Pelo contrário, ele nos convida a fazer parte. Nós, como gentios, não somos israelitas, somos gentios, nós temos a oportunidade porque eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram o Deus deles. Então, a pessoa de Jesus nos deu a oportunidade de sermos aceitos como filhos, como membros desse povo. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos ser livres, vamos ser curados, vamos ser transformados pelo Deus poderoso de Israel, Deus da criação, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o próprio Verbo que se fez carne na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no Espírito Santo que aqui está, que está inundando aí esse lugar, que está te alcançando, que está falando com você, comigo, que a gente possa buscar a face desse Deus poderoso e todas as coisas que nós necessitarmos nos serão acrescentadas. Deus não deixa um filho dele com fome. Ah, missionário, eu vejo tanta miséria na terra.
As escolhas dos homens é que leva a isso. Amém? Deus não interfere no que nós escolhemos. Tenha consciência disso. Deus vai deixar, assim como Ele sempre deixou e te fez, livre. Agora nós é que precisamos ser intencionais em buscar e chamar a atenção do Senhor. Então fique com Deus. Um grande beijo, um grande abraço. Que o Senhor esteja contigo e que a paz que excede todo o entendimento possa reinar em sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Me perdoe. Onde quer que você esteja, a voz vai falhando. Eu fico abrindo a boca. Mas é isso. Vou tomar água já, mas já quero encerrar esse vídeo. E lembrando de você que amanhã nós temos o nosso encontro. Não perca o horário, não se esqueça de mim. Não se esqueça do Evangelho. Não se esqueça de vir pronto e preparado. Amém? Cheiro grande e até amanhã. Tchau, tchau.